já vem citando o versículo. Jesus não disse, de graça recebestes, de graça dai. Sim, o Senhor Jesus disse. Em Mateus, no capítulo 10, no versículo 7, ele diz, preguem que está próximo o reino dos céus. No versículo 8, ele fala sobre curar enfermos, ele fala sobre expelir demônios, ele fala sobre tocar as necessidades das pessoas, e ele conclui o versículo 8 dizendo, de graça recebestes, de graça dai. Em outras palavras, Jesus está dizendo, nunca cobre para oferecer às pessoas aquilo que você recebeu de graça. Ponto. Isso não está sujeito a nenhuma discussão. Mas no versículo seguinte, Jesus também diz o seguinte, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos ossos cintos. Vou para o versículo na sequência, o 10 agora. Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ou dependendo a versão, do seu sustento. O que eu e você precisamos entender é que se por um lado Jesus ordenou que não se cobrasse para oferecer aquilo que nós recebemos da parte dele, por outro ele também instruiu os seus discípulos a que não bancassem a conta sozinhos para oferecer aquilo que eles receberam de graça. Porque a lógica é, você não pagou para receber, não precisa receber para oferecer. Mas também a mesma lógica diz que você, embora não cobre das pessoas, você não banca isso sozinho. Aliás, o apóstolo Paulo, em 1 aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, pergunta, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ou seja, você não banca pela guerra que você... 1 aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, pergunta, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Ou seja, você não banca pela guerra que você está indo guerrear. Nós precisamos também entender esses dois lados e como as coisas se equilibram. Porque muitas vezes as pessoas chegam a conclusões simplistas, né? Outro dia alguém me disse, vocês estão mercadejando a palavra de Deus. Falei, defina mercadejar a palavra de Deus. Porque eu olhei para ele e falei, eu quero saber se essa Bíblia que você tem, se você ganhou ou se você comprou. E ele de repente parou, eu comprei. Falei, então você está vivendo dentro do mesmo mercado que você está acusando? Não, é que... e começou a gaguejar. Eu falei, preste atenção, o que foi vendido para você não foi a palavra de Deus. O que foi vendido para você foi a impressão de um livro, foi um produto que contém a palavra de Deus. Palavra essa que, à medida que você absorve, lê, aprende com ela, você vai comunicá-la de forma gratuita para as pessoas a quem você vai ter acesso. Isso não significa que o custo de produzir o livro, onde esteve a possibilidade, a bênção de você receber o conteúdo da palavra de Deus, não deveria ser absorvido por você que estava interessado no livro. Então nós precisamos separar essas coisas. As pessoas começam a usar chavões. Outro dia uma pessoa falou para mim, não, o que tem preço não tem valor. Eu falei, isso vale para a sua Bíblia? Porque você pagou um preço, então não tem valor nenhum, né? Então acredito que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente acredita, porque o problema das pessoas não é que elas estão sendo só incoerentes com a Bíblia, com a lógica cristã no sentido completo, ou só a lógica pela lógica. Às vezes elas são incoerentes com elas mesmas. Elas exigem de outros algo que elas não estão vivendo quando você vai analisar o mesmo raciocínio em outras áreas da vida dela. Então, em primeiro lugar, não quero parecer que estou advogando aqui que todo e qualquer evento deveria ter inscrição, não estou advogando as pessoas que organizam, até porque motivação é algo que só Deus pode julgar, mas também acredito que nós não podemos, embora reconhecemos que tem gente errando, tem gente com motivação errada, começar a classificar que todo mundo está agindo de forma errada. Então, vou começar a falar a respeito de mim. Eu, como ministério que sirvo ao corpo de Cristo, ou a igreja que eu pastoreio, realizamos eventos com inscrição? Sim. Nossos eventos só são eventos com inscrição cobrados? Não. Em primeiro lugar, a igreja tem portas abertas em todos os seus cultos. De vez em quando alguém manda uma mensagem e diz, eu queria levar um visitante que não é crente a ouvir a palavra de Deus, mas vocês dificultam, que estão cobrando. E normalmente minha resposta é, traga o visitante no culto de domingo, que não tem custo nenhum e que tem uma palavra muito mais acessível a ele do que essa conferência, que vai falar uma linguagem de crentes maduros e não do visitante que você quer trazer. Então nós precisamos separar as coisas. Às vezes o argumento é, tem um evento com inscrição, então criamos um problema para que as pessoas vão à igreja. Não. As pessoas têm o acesso à igreja, nossos cultos são abertos. A maior parte de todos os materiais que eu disponibilizo na internet são materiais que são oferecidos de forma gratuita. Mas muitas vezes quem está reclamando de um evento com inscrição não está nem consumindo material gratuito, não está nem indo no culto gratuito, porque hoje em dia a cultura tem que causar, tem que criar polêmica. E nós precisamos ter muito cuidado com esse tipo de comportamento. Aliás,
Qualquer coisa que generalizamos é perigosa. Em qualquer setor, em qualquer assunto, em qualquer departamento, nós não podemos simplesmente tratar tudo por atacado. Então, eu acredito que a gente precisa discutir algumas coisas. A igreja tem a responsabilidade de ter cultos funcionando, né? Eventos ao longo da semana que todo mundo tem acesso, ninguém está discutindo isso e, obviamente, isso continua. Agora, muitas vezes nós nos organizamos para fazer eventos específicos que a igreja não tem caixa, não tem responsabilidade de bancar. Que os interessados entendem e concordam que se esse evento for promovido, também o organizador, assim como a igreja não tem a responsabilidade de bancar, ele também não tem a responsabilidade de bancar tudo isso sozinho para simplesmente oferecer de graça. Até porque muitas vezes o anseio das pessoas não é porque elas querem participar e não poderiam, é por causa de uma mentalidade da lei do mínimo esforço. Ela não faz nenhum sacrifício e todo mundo tem que fazer tudo por ela. Eu, desde a minha adolescência, quando comecei a participar em eventos que eram pagos e com inscrição, eu decidi que eu queria fazer um investimento no meu crescimento. Às vezes não era nem o valor da inscrição, às vezes eu ia para outro estado, eu virava a noite dentro de um ônibus, porque enquanto dormia dentro do ônibus evitava uma despesa com hotel, eu jejuava às vezes porque não tinha o dinheiro para comer, às vezes era um cachorro quente por dia, mas eu queria estar lá recebendo. E parte do que eu fiz não foi apenas as despesas que eu banquei para estar lá, foi o colocar o reino de Deus em primeiro lugar, foi priorizar aquilo que era importante. E quando olho para trás, acredito que foi ótimo ter podido enfrentar esse tipo de filtro e que, de fato, me fez priorizar o que era importante. Agora, em todo esse pacote dos eventos, vamos dar aqui alguns exemplos. Eu tenho eventos onde, às vezes, eu já cheguei a colocar 9 a 10 preletores diferentes, alguns desses preletores internacionais. Só quem organiza eventos sabe o volume de despesa que nós temos por trás disso tudo, né? Passagens, né? Hotel, alimentação. Muitas vezes alguns desses preletores, se eles chegam no mesmo dia do evento, prega e sai, porque tem uma agenda corrida, tem gente que já usa estrela, não fica para ouvir os outros. E quando eles ficam, o custo é maior. O engraçado é que, de alguma forma, as pessoas querem fantasiar a possibilidade de algo sem custo nenhum. Um dia desse, vi uma pessoa reclamando dos eventos recentes que tivemos do Descende, onde houve uma inscrição. E eu fiquei me perguntando, será que essa pessoa acredita que esses organizadores têm que bancar sozinho os milhões de reais de despesa para promover um evento desse, quando é muito mais simples dividir essa cota para que os participantes, de fato, possam celebrar aquilo junto? Mas, de alguma forma, alguma maneira, eu percebo. Uma vez uma pessoa reclamou de que um curso meu a respeito do jejum estava sendo vendido no formato online. A minha pergunta para ele foi: os outros estudos que eu postei de forma gratuita, seja artigo escrito, mensagem pregada em áudio ou vídeo, você já ouviu eles e está querendo mais? Se você já ouviu e está querendo mais, você não pode pagar aquele preço barato tá lá, porque se você não puder, eu falei para ele, eu faço para você o que faço para um monte de gente, a gente abençoa. Mas a minha pergunta é, você realmente está interessado nesse produto extra que nós oferecemos, que para isso precisamos de maquinário, precisamos contratar mão de obra, precisamos bancar toda uma estrutura que está por trás para poder chegar às pessoas, e normalmente essas pessoas que estão reclamando disso nem querem utilizar aquilo. Então, vamos tentar olhar a coisa pela perspectiva bíblica. Não se cobra por uma mensagem que é comunicada. O que normalmente cobramos é um produto que ajuda a pessoa a ter um conforto maior para poder receber aquela mensagem. Então, por exemplo, se ela vem ao culto me ouvir pregar, ela não vai pagar para me ouvir pregar. Se eu preciso fazer um evento na cidade dela para que ela não venha, então nós precisamos cuidar de toda a logística e de toda uma infraestrutura. Nos meus eventos, particularmente, nós sempre procuramos dar mais imaterial do que o valor da inscrição que a pessoa paga, para deixar claro que, além da nossa preocupação, a inscrição nos ajuda a ter um filtro de interesse de quem realmente são os interessados. Ela nos ajuda com a logística em muitos dos nossos eventos. Gente aparece de última hora querendo entrar, e se quem fez inscrição antes, às vezes vem de outra cidade, de outro estado, não tivesse a garantia de entrar, teria perdido a sua viagem. Então, há muitos motivos pelos quais nós fazemos isso. Agora, isso não significa que toda e qualquer pessoa que está cobrando por um evento está fazendo pelos motivos corretos. Agora, isso é algo que cabe a Deus julgar e não a nós. E se uma pessoa está agindo de forma errada, ela vai responder diante de Deus.
Mas de vez em quando eu vejo alguns dizendo, não, mas os mercenários vão ser julgados por Deus. Eu digo, concordo, e os faladores, e os fofoqueiros, e os maledicentes também vão ser julgados. Ou você acha que Deus vai julgar só um tipo de pecado e o outro não? Então nós precisamos entender, se alguém está tropeçando nessa área e fazendo com a motivação errada, já vi pregadores que estavam oferecendo um evento gratuito em cima do púlpito e me confessaram o pecado do orgulho deles, da promoção de estarem lá. Nós podemos pecar de diversas formas e vamos responder diante de Deus por isso. Agora, nós não podemos simplesmente generalizar o assunto. Acredito que se uma igreja ela simplesmente começa a taxar todo e qualquer tipo de evento e culto, ela começa a entrar num lugar delicado, complicado, perigoso. Agora, quando faz isso em eventos pontuais, em eventos específicos, né, quando nós estamos olhando para algo que está dentro da lógica, porque de vez em quando eu olho para alguns eventos e digo, não consigo entender essa lógica. Como organizador de evento, a gente já tem noção mais ou menos dos custos e às vezes a gente fica olhando e diz, precisava se cobrar tudo isso? Mas muitas vezes já tive ocasiões onde fui conversar com o organizador, né, e soube de detalhes que por não estar lá eu não tomei conhecimento. Gente que disse, nós cobramos a mais para bancar esse projeto, desce dessa forma, desce dessa maneira, agradecemos que você veio, que participou. Quando perguntei para alguns deles, e quem não pode? Ele disse, quem não pode entrou em contato, mostrou real interesse. Nós demos simplesmente uma entrada franqueada. Então, o que eu tenho aprendido, eu não posso julgar os outros pela sua motivação. Agora, isso não significa que então todo mundo está certo na sua motivação. Significa que eu decido colocar isso na mão do justo juiz, que é Deus, em vez de eu tentar ser esse juiz. Agora, a pergunta é, biblicamente, como lidar com o assunto? Porque tem pessoas que às vezes eles querem exagerar. Outro dia alguém falou, Jesus não ficava em hotel. Eu digo, meu amigo, a maioria deles naquelas viagens precisava, né, de uma estrutura completamente diferente da nossa, porque não existia o que nós temos hoje. É quase a mesma coisa que dizer que então se Jesus não pregou com microfone e caixa de som, nós não podemos falar para uma multidão com microfone e caixa de som. Nós temos contextos culturais, nós temos desdobramentos enormes. Ao longo de quase 30 anos pregando a palavra de Deus, já dormi no chão, já dormi em esteira, já dormi em rede, já dormi em quarto mofado de igreja, já dormi na casa de muita gente, mas há desdobramentos maiores do que aquilo que as pessoas que não viajam normalmente não conseguem vislumbrar e entender. Por exemplo, durante cerca de 17 anos, eu passava 3 dos 7 dias da semana fora de casa. Então, normalmente, eu preciso do meu tempo de oração, eu preciso do meu tempo de estudo, eu preciso do meu tempo preparando mensagens, escrevendo, respondendo. E que hoje, né, quando a gente deixa de ser mesquinho, a gente pode resolver isso colocando alguém no hotel. Né? O fato de uma pessoa já ter deixado a família dela, já ter deixado o ministério dela para nos servir, não significa que para provar que ela é crente, ela tem que sofrer. Né? Muitas vezes eu tenho visto pessoas que têm essa mentalidade, em vez de honrarem essas pessoas, elas simplesmente acreditam que ela tenha que sofrer. Né? Além de não receber nada, ela precisa sair no maior prejuízo emocional, físico e material. Eu não acredito nisso. O mesmo Jesus que disse, não cobre, ele também disse, você não se preocupe com a sua comida, não se preocupe com a sua hospedagem, não preocupe em bancar nada disso, porque vai ser providenciado para você ao longo do caminho. A mesma Bíblia que diz não cobre, ela diz em Gálatas 6,6 que nós precisamos fazer aqueles que nos ministram a palavra, fazer com que eles sejam participantes dos nossos bens.